dia, graça e paz. Mais uma vez eu agradeço pelo carinho de vocês, as orações, as preocupações que vocês têm tido com minha vida, com a minha família. Vocês podem ter certeza que isso é muito importante para nós e Deus também, de certa forma, usa isso para nos sustentar em momentos difíceis, né? São dias bem difíceis, tensos, de tanto exame meu, exame da Rafaela, exame da Tânia, é ortopedista um dia, é tomografia no outro, é ressonância no outro, é cintilografia no outro, Amanhã, por exemplo, tem que estar às 7h30 da manhã lá na Tijuca para fazer uma cintilografia óssea e já me avisaram que eu vou ficar de 4 a 6 horas. Então é pesado, mas no Senhor a gente leva. Irmãos, eu quero chamar você a refletir comigo, chamar vocês a refletirem comigo numa manhã especial de ceia, mesa do Senhor, e também numa manhã onde nós iniciamos mais uma etapa pedagógica, né, de ensino e de pregações nesta igreja. Eu quero chamar para ler comigo inicialmente 2 versículos da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, e a gente vai ler no capítulo 2, os versículos 6 e 7. Assim diz a palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Texto sagrado nos diz isso. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Ó Deus, dai-nos a graça de compreender a tua palavra e de compreender aquilo que tu queres nos falar por meio dela nesta manhã. Seja com minha vida, seja com essa igreja, Senhor, que tem se esforçado para trazer a compreensão correta do Evangelho e da vida cristã e vivermos na dependência do Teu Espírito em nós. Fala por minha vida, fale com a minha vida, fale para os meus irmãos que estão aqui e para os meus irmãos que estão nos acompanhando pela internet. E que, acima de tudo, o Teu nome seja engrandecido e nós nos curvamos diante de Ti, para a Tua glória. Amém e amém. Irmãos, às vezes a gente percebe, eu já falei isso algumas vezes aqui, no sentido até de confissão pessoal mesmo. Às vezes a gente percebe claramente que há uma distância grande entre o que os autores bíblicos compreendiam sobre o Evangelho, sobre salvação, e aquilo que nós temos compreendido sobre isso hoje. De lá para cá, há muitas distorções, sobretudo no tempo em que nós vivemos. E os escritores bíblicos, eles falavam com muita profundidade e, ao mesmo tempo, com muita naturalidade do que é a vida cristã ou do que é o Evangelho em nós. Profundidade porque eles, de fato, compreendiam o que é o Evangelho a ponto de Paulo, como eu já falei para vocês, dizer que se achava devedor de todos e que se sentia pronto, porque ele sabia que o Evangelho era o poder de Deus para salvar, porque o Evangelho revelava a justiça de Deus e a solução do problema da humanidade. Então eles tinham uma profundidade nisso, mas ao mesmo tempo eles falavam com naturalidade, aquilo estava dentro deles. Eles respiravam aquilo. Não tinha, por exemplo, nenhum sentido para os apóstolos e para os primeiros cristãos que receberam os ensinamentos deles, não havia nenhum sentido de eu me dizer cristão e não viver em Cristo. Não havia nenhum sentido para isso. Por isso que eu falo que eles falam com naturalidade. É como você respirar. Você respira porque você tem pulmão.
o coração bombeia sangue, você isso é natural, ao mesmo tempo que seja biologicamente profundo. Mas é natural. Então, para os apóstolos, seria natural que a gente vivesse de acordo com aquilo que recebemos. E isso me inquieta, e hoje, como é uma manhã especial, eu convido você a refletir sobre isso. E vamos fazer desse momento da mesa do Senhor também um momento de mudanças em nós, ou de desejos de mudanças em nós. Então vamos aqui para esse texto, né? Porque Paulo está escrevendo. Paulo, ele não é o plantador da igreja de Colossenses. Não foi Paulo que plantou essa igreja, mas certamente, seguramente, essa igreja nasce do ministério de Paulo. Talvez indiretamente. Paulo esteve 3 anos em Éfeso. Éfeso era muito vizinho de Colossos. Ele teve 3 anos em Éfeso. Ali ele ministrou ensinos numa escola. E daquela escola, muitas pessoas passaram a fazer parte da equipe apostólica de Paulo. E provavelmente uma dessas pessoas, chamada Epáfras, foi o que plantou a igreja dos Colossenses. E a cidade de Colossos tinha muitas influências gregas, culturalmente, né? Havia uma ameaça já começando naquela época, que não quero desdobrar isso, mas era chamada gnosticismo, que dizia que a salvação vinha por um conhecimento secreto que nem todos tinham. Então havia ameaça filosófica, havia ameaça para aquela igreja plantada por Epáfras, havia ameaça filosófica, havia ameaça do judaísmo daquele primeiro século, que defendia a salvação pelo viés das grandes obras. Paulo vai falar isso com muita profundidade e naturalidade nesta carta aqui. Então ele está escrevendo para essa igreja. E aqui ele vai, no texto que a gente está falando, ele vai dizer algumas coisas que a gente precisa parar e pensar. Olhar para esse texto, né? Vamos botar os olhos nele. Se der tempo, eu vou para outro texto e vou mostrar como é que Paulo compreendia a sua vocação, a sua maneira de viver, o que era a vida para ele. Então, se a gente puder, a gente conecta esses 2 textos, se o tempo permitir. Se não, a gente vai falar em outra ocasião. Mas primeiro eu quero me prender nesse aqui. Ele começa com uma expressão que sugere naturalidade. Né? Ele, ora, é isso que ele fala. Ora, assim como vocês receberam a Cristo como Senhor, vocês devem viver nele. Nenhuma influência externa pode afetar o tipo de vida que vocês têm que viver. Nada dessa cultura à volta pode influenciar na maneira de vocês viverem. Porque agora vocês estão em Cristo. Então, esse é o ponto. Primeira coisa que a gente entende aqui, ele diz, ora, como recebestes a Cristo? Então a gente vê aqui o Evangelho não só como aquele que anuncia Cristo, é aquele também que entrega Cristo. Aqui é o sentido de que não é somente crer no Evangelho, é receber Cristo que o Evangelho traz. Tem a ver em receber Cristo na minha vida. E isso é o que altera tudo. Você não está recebendo uma filosofia, você não está recebendo um gomo religioso novo, você está recebendo a Cristo. Isso tem implicações. Só que Paulo vai usar uma palavra grega aqui que ela é vital para a gente entender. Ele diz assim, ora, como recebestes Cristo Jesus, aquele que está falando que ele é o Messias ungido, que é Cristo, e que ele é Jesus, nome próprio dele, judaico. Esse Jesus que é ungido, que é o Cristo, Paulo vai usar uma palavra grega chamada Kyrios, que vai dizer, esse Jesus que é o Cristo é Senhor. E como a gente está muito acostumado com essa palavra Senhor, a gente talvez não perceba qual o sentido bíblico dessa palavra Senhor. A palavra Kyrios quer dizer mais ou menos assim. Assim como recebestes a Cristo Jesus, aquele que manda na vida de vocês, que governa a vida de vocês, que domina sobre a vida de vocês, aquele que é a autoridade máxima sobre a vida de vocês. Esse é o sentido de Senhor.
Quírios. E é por isso que Paulo fala assim: ninguém diz Jesus Senhor se não for pelo Espírito. Ninguém se submete à totalidade da sua vida a Ele se não for pelo Espírito. Hoje a palavra Senhor, a gente se refere a alguém de mais idade ou coisa do gênero. Existem até denominações que usam isso como slogan: Jesus Cristo é o Senhor, mas a gente não sabe se de fato Cristo está governando sobre aquela denominação. Então, esse é o sentido. Por isso também que Paulo vai dizer aos romanos que se confessarmos a Cristo como Senhor com a nossa boca e do coração crermos que Ele ressuscitou dentre os mortos, somos salvos. Então, repare que a salvação tem a ver também com confissão. Quando ele diz, isso é Romanos 10, né? Se com a tua boca confessares. Isso não tem absolutamente nada a ver do que uma confissão no microfone depois de um apelo emotivo de final de culto. Absolutamente nada a ver com isso. Aquele apelo emocionado, um ambiente tomado de sensações, você faz um apelo, a pessoa se emociona, vem na frente, você coloca o microfone na boca daquela pessoa e diz: você aceita Jesus como seu Senhor? Ele diz: sim. Não tem nada a ver com isso. Quando Paulo diz: se com a tua boca confessares, se vocês subordinarem a vida de vocês a esse Senhor, se vocês viverem de acordo com essa cosmovisão que vem do reino dele. E aqui, você já viu como é que o texto é rico, né? E que eu tenho que caminhar aqui devagar para vocês entenderem tudo. É por isso, por exemplo, que quando Jesus vai falar do Evangelho, está registrado em Marcos 1, o texto vai dizer mais ou menos assim, Marcos 1, verso 14 e 15, vai dizer mais ou menos assim, precisa não abrir não, só confia aqui. O velhinho ainda está com a memória. O texto diz mais ou menos assim: depois de João Batista ter sido preso, Jesus foi para as bandas da Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: primeiro, cumpriu-se o tempo. Segundo, arrependam-se. Terceiro, creiam. Repare, primeiro, o tempo está cumprido. Desculpa. Segundo, o reino de Deus está próximo. Terceiro, arrependam-se. Quarto, creiam. Em quê? No Evangelho. O Evangelho é necessário que tenhamos arrependimento e fé. E por que eu estou citando esse texto de Marcos 1 em concordância com Colossenses 6? Porque a palavra arrependei-vos ali de Marcos 1 não significa choro emotivo. Significa mudança na estrutura mental. É metanoia. É mudança na estrutura mental. E por que é necessário que a mente seja mudada? Porque um outro governo vem sobre nós. Esse é o entendimento. O que a gente chega? Que conclusão aqui? Não há nenhuma possibilidade bíblica de Jesus ser o meu Salvador sem que Ele seja o meu Senhor. Nenhuma. Aliás, a ordem é Senhor e Salvador. Essa sempre é a ordem. Isso não quer dizer que você não possa falar Salvador e Senhor. Mas o ponto, o princípio é: o que eu tenho que considerar nesta manhã de ceia? Se o Cristo que me salvou é o mesmo que está governando a minha vida. Essa é a pergunta, ou uma delas que eu tenho que fazer. Você está entendendo aqui? Olha, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, contexto de Colossenses, influências culturais, tentando afetar a maneira de viver daqueles cristãos, e Paulo fala: não, Nanina, não pode. Vocês receberam a Cristo como Quírios. É Ele que governa os pensamentos de vocês. São os pensamentos governados por Cristo que vão produzir ações que glorificam a Ele.
Então tudo começa no pensamento. Quem governa os pensamentos, por isso metanoia, mudança de mente. Por isso que ele fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Por isso que ele vai dizer que nós devemos, que as armas nossas são espirituais, elas são poderosas para destruir fortalezas, anular sofismas. Onde se instalam os sofismas? Na mente. Anulando os sofismas que constroem fortalezas, e quando anula o sofisma, leva todo o pensamento à obediência de Cristo. Então aqui, irmãos, a gente vai ter que parar e pensar o que é a vida cristã. A vida cristã é singular, não é plural. Por exemplo, você não tem duas vidas, três vidas, você tem uma vida, ela é singular. A vida cristã é a vida em Cristo. Se ela é singular e ela é uma vida em Cristo, eu tenho que viver em Cristo em tudo o que eu faço. Eu não tenho uma vida espiritual e uma vida secular. Eu não sou espiritual aqui e sou secular quando eu estou no lazer com a minha família. Ele governa a minha vida. Se ele governa a minha vida, ele governa também meus pensamentos, ele vai governar minhas escolhas, minhas ações, minhas prioridades. A minha escala de prioridade é governada por ele. É nesse sentido que Paulo fala assim: olha, eu considerei tudo como perda por causa dele. É ele quem vive em mim agora. O que eu vivo agora, mesmo na minha natureza humana, eu vivo pela fé nele. Então, do ponto de vista bíblico, neotestamentário, irmãos, essa cadê a palavra? Anomalia espiritual não existe. Essa anomalia de você estar cantando louvores aqui e viver do jeito que você quer amanhã, isso não existe biblicamente. Não há sentido para isso na Escritura. Não há sentido de nós nos envolvermos numa emoção litúrgica aqui, mas dirigir a nossa vida e os nossos pensamentos do jeito que a gente quer fazer da nossa vida, o que a gente quer amanhã. E a gente ainda faz em nome dele. Então, aqui eu só estou no início do texto. Assim, ora, como recebestes Cristo Jesus, que é o Kyrios, que é o Senhor, que é o que governa, e a tua vida é única, você não tem duas vidas, três vidas, você não tem uma polivida, você tem uma vida que é única. Essa vida envolve família, lazer, trabalho, a administração do tempo. Tudo isso envolve escolhas, decisões, tua vida. O que Paulo está dizendo aqui é que Jesus governa sobre todas as dimensões da minha vida. O que significa isso, pastor? Seja mais claro. Então, serei. Se é casado, teu casamento tem que estar debaixo do governo dele. Não é você que dirige teu casamento. É ele. Você tem seu trabalho? Sim. Se administra o teu trabalho nele. Ele que governa sobre o teu trabalho, ele que governa sobre a sua economia, ele que governa sobre as suas finanças. Quem criou o tempo? Ele. Como é que você administra o teu tempo? Debaixo do senhorio dele. Isso é Bíblia. Às vezes, pouco mencionado, pouco ensinado, e por isso pouco compreendido. Por isso um cristianismo deformado, dicotômico, uma vida espiritual. Você chega para falar assim: ora por mim. A pessoa faz uma oração bonita, você vê que aquilo ali já está na mente da pessoa. Ele sabe orar muito bem, mas às vezes quando sai daqui, está em outro lugar, aquela pessoa que orou tão bem tem comportamentos totalmente divorciados daquilo que ele falou. Por quê? Porque é essa anomalia de ter Cristo como Salvador, mas ignorá-lo como Senhor da vida. Senhor nosso. Como eu falei em outras ocasiões, eu estou falando agora, não é uma pregação
para vocês apenas, é para mim. Essas coisas me inquietam. Eu preciso saber se a minha vida está debaixo do governo dele mesmo, se ele é o Quírios. Então repare, ele diz assim: se vocês receberam a Cristo como aquele que governa sobre a vida de vocês, assim andem nele. O verbo andar aqui é a mesma palavra usada por viver em outros textos bíblicos. O que significa vivam nele, vivam debaixo do senhorio dele, vivam debaixo do governo dele. Então aqui a gente tem 3 coisas sobre o evangelho que a gente precisa entender. Ele salva, ok? Ele produz vida e ele orienta a vivência. 3 coisas. Salvação vem pelo evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Esse evangelho produz vida, porque ele nos une a Cristo. E a vida está em Cristo. E esse evangelho também é pedagógico, ele nos instrui a viver. Eu sou instruído a viver uma vida em Cristo trazida pelo evangelho que me salvou. Então por isso que eu digo, tem profundidade, mas eles falavam com muita naturalidade isso. Talvez a naturalidade que nós não temos hoje. Parece que a gente está falando uma coisa muito complexa aqui, mas eles estão falando algo muito natural. O que eles falavam era algo muito simples. Para nós, talvez seja complexo, devido às deformidades que isso foi desenvolvendo ao longo dos anos, ao longo das décadas, dos séculos. Mas aqui, quando você olha para o texto bíblico, você vê essa coisa clara, direta, simples, porém profunda. Natural, porém profunda. Então, quando ele se refere a andar em Cristo, que é Senhor, aí ele vai falar como é esse andar, aqui nesse texto. Ele vai usar a primeira palavra, nele radicados, que é uma palavra grega que significa assim, aonde está a tua raiz. Esse é o sentido de radicado. O Salmo 1 vai dizer que aqueles que têm prazer no Senhor são como árvores plantadas, com raízes profundas junto às águas, cujas folhagens não murcham e no devido tempo dá seu fruto. Esse é o Salmo 1. Aqui tem a ver com raiz. Já viu essa linguagem popular hoje do crente raiz? Se fala muito isso, né? Eu sou torcedor raiz. Significa que ele é radical, ele está preso a uma raiz. E Paulo usa essa expressão aqui, nele radicados, nele enraizados. Se você pegar isso que eu estou falando agora e comparar, por exemplo, com Gálatas 1, versículo 4, não precisa abrir se você confia na cabecinha do velho. Gálatas 1, verso 4, Paulo fala assim, ele nos desarraigou desse mundo perverso. O que é isso? Ele tirou a nossa raiz desse mundo e a nossa raiz agora é plantada em Cristo, radicado nele. De modo que as duas coisas não podem se fundir como se fossem misturadas. Ou uma coisa ou outra. Ou ama o sistema caído ou ama Deus. Ou é governado por Cristo ou é governado pelo império das trevas. Ou você está no reino do Filho do amor de Deus, ou você está no império das trevas. Então as palavras são fortes. Ele nos desarraigou deste mundo perverso. Aqui Paulo fala assim, nele agora estamos radicados. Nossa raiz está presa nele. O texto aqui tem um sentido de solidez, enraizado para sempre, definitivamente enraizado. Aqui não é um processo, aqui é algo que já aconteceu. O processo vem depois, quando ele diz, nele radicados, preso como raiz, nele edificados, aí processo. A palavra edificada aqui sugere processo, vida em andamento.
edificando sempre a minha vida sobre uma base segura na qual estou enraizado. É esse ponto aqui que vai fazer você entender por que Cristo falou assim: olha, o homem prudente edifica a sua casa sobre uma base cujas tempestades e as ventanias não derrubam. Esse é o sentido de edificados. Então ele está usando, olha, pegando aqui o texto do início. Ora, vocês não receberam qualquer um. Vocês receberam a Jesus, que é o Messias, ungido. E esse Jesus, Messias, ungido, que vocês receberam por meio das nossas vidas, é Senhor. Governa sobre vocês. Governa sobre mim. E ele diz: sobre esta perspectiva, vocês estão enraizados. E por estarem enraizados, vocês agora vão ser edificados. Processo contínuo da minha vida. A minha vida, a tua vida, a nossa vida é uma vida em constante edificação. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele vai dizer assim: olha, eu como fiel construtor, lancei o fundamento. Cada um veja como edifica sobre o fundamento. Na nossa vida, o que é e sempre será sólido e estável é o fundamento. Mas aquilo que nós edificamos sobre esse fundamento, se for mal edificado, se for material de má qualidade, essa edificação vai ruir. Só o fundamento que se sustenta. Paulo fala de edificar com palha, com feno, com madeira, ou de edificar com pedras preciosas. Então repare, irmãos, eu sei que você tem a tua vida cotidiana. A tua vida não é aqui, de 8 a 11h30, meio-dia. Amanhã você está nos seus dilemas. Amanhã você vai fazer escolhas. Amanhã você vai estar se relacionando com teu cônjuge, com teus filhos, com teus pais, com teu patrão, com teus amigos, com teus vizinhos. Amanhã você vai estar fazendo escolha. Amanhã você vai estar dando opinião sobre questões da vida. A pergunta que você faz: essa minha vida, minha opinião, os meus relacionamentos estão com base no senhorio de Jesus? Está enraizado nele? Eu estou edificado sobre essa raiz? Eu estou edificando sobre essa raiz? É ele que governa as minhas opiniões? É ele que governa a maneira como eu lido com a Tânia, como eu lido com a Rafaela, como eu lido com os dilemas da vida, como eu lido com a igreja, como eu lido com vocês, como eu lido com os meus erros, como eu lido com os erros de vocês? É ele que está governando? É essa a pergunta que eu tenho que fazer. Quem governa a minha vida? Quem governa meus pensamentos? Quem governa as minhas atitudes? De onde vem isso? Eu passei por uma metanoia mesmo, um arrependimento. Minha mente foi transformada para eu me submeter ao reino de Deus. Esse conceito que eu estou falando aqui para vocês se encaixa plenamente naquilo que Paulo fala aos Romanos no capítulo 6. A gente está aí com o verso 17, 18, 19. Basicamente o 17, ele diz assim: mas vós, outrora, escravos do pecado, recebeste de coração uma nova forma de doutrina a quem fostes entregues. Olha, Paulo está dizendo que a salvação também nos traz uma forma de doutrina, uma maneira de viver, uma cosmovisão, uma visão de mundo, uma visão de mim mesmo, uma visão das coisas à minha volta. Por quais lentes eu enxergo tudo à minha volta? Pelas lentes do Criador de todas as coisas, que se fez carne para ser Messias e Senhor. É pelas lentes dele. Eu espero que essa minha breve reflexão, simples reflexão, seja entendida por todos nós aqui. E que você possa sempre se olhar no espelho, fazer pergunta para você mesmo sobre tua vida. Você está enraizado nele, radicado.
Então, tudo que você edifica tem que ser com base nessa raiz. Enraizado de uma vez só. Edificados, processo. É a maneira como eu vivo, como eu vou edificando a minha vida. Tendo ele como base. E depois ele diz, edificados e confirmados na fé. Aqui a gente tem uma estrutura de inclusão. Que ele fala de duas coisas seguras. A raiz e a fé. As duas coisas. No meio dessas duas coisas seguras, que é a raiz na qual eu estou e a fé que me sustenta, eu edifico a minha vida. Esse é o sentido aqui, é a estrutura literária do texto. É uma estrutura de inclusão. Ele fala de duas coisas sólidas e no meio dessas duas coisas sólidas, ele fala de uma coisa que tem que se desenvolver. Sempre. Eu estou enraizado, agora eu preciso edificar e eu edifico sabendo que eu estou confirmado na fé. Pegando o contexto de Paulo, ele está dizendo, todas essas influências culturais não podem abalar a edificação de vocês. Por quê? Porque vocês estão firmados na fé e porque vocês estão enraizados em Cristo. É isso que está dizendo esse texto. Você está vendo como as palavras elas precisam ser estudadas, analisadas para serem pregadas, expostas na igreja? Não é isso. Radicado, edificado, confirmados na fé, aí ele vai trazer algo pedagógico. Lembra que ele diz assim, é assim como recebestes. Como recebestes a Cristo. Isso implica, irmãos, a maneira como anunciamos o Evangelho, como anunciamos a Cristo, como instruímos as pessoas em Cristo. Dependendo daquilo que nós usamos para que as pessoas venham para Cristo, pode não ser o Evangelho. Elas podem não estar em Cristo, embora argumentem que estão em Cristo. Ninguém pode estar em Cristo fora da pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. É no Evangelho que está o poder da salvação. Então eles pregaram o Evangelho. Eles não pregaram o entretenimento. Eles não fizeram ajuste na estética dos lugares para atrair pessoas. Era o Evangelho. As pessoas eram salvas pelo Evangelho e eles tinham convicção disso. Tanto que eles falam, vocês estão enraizados. Vocês receberam a Cristo como Senhor. Vocês não vieram para Cristo porque ficaram impressionados com o ambiente do templo, pelo carisma de quem pregava, pelas programações envolventes, psicologicamente programadas para te atrair. Vocês não vieram, não foi isso que vocês ouviram. Vocês receberam a Cristo como Senhor. Vocês não receberam Cristo como um ser para você utilizar. Vocês receberam Cristo como um ser para governar a vida de vocês. É assim que vocês estão enraizados, é assim que vocês devem ser edificados, é assim que vocês estão confirmados na fé. Por quê? Porque vocês foram instruídos. É isso que eles dizem. Quando a gente fala de salvação e desenvolvimento da salvação, a gente está falando de pregação do Evangelho e instrução do Evangelho. As duas coisas. Não é só pregar o Evangelho para as pessoas serem salvas. As pessoas que são salvas pelo Evangelho precisam ser instruídas pelo Evangelho. Do contrário, eu sou salvo, mas a maneira como eu vivo parece que a minha raiz está em outro lugar. Minha raiz está no mundo. Ou está naquilo que eu sempre fui, na minha formação eu sou assim. Quantas pessoas falam, eu sou assim mesmo. Mas a Bíblia não te dá respaldo para você afirmar isso. Eu sou assim mesmo. Eu grito, eu xingo. Você era assim. Se você está em Cristo, você não é mais assim. É uma realidade. Talvez você olhe assim, pastor, como que... Não é. Eles falavam isso com profundidade e naturalidade. Repara como Paulo usa essa expressão ser. Se ressuscitaste com Cristo, então a vida de vocês está oculta em Deus juntamente com Cristo. Pensa nas coisas do alto, busca as coisas do alto. Isso não é verdade para vocês? Então vivam de acordo com essa verdade. Por isso que eu disse, irmãos, que nesta mesa aqui, nesta manhã, a gente precisa parar, a gente precisa
perguntar, a gente precisa refletir. O que a gente entende, então, pela vida produzida pelo Evangelho? Ela é uma vida cristã. Por quê? Porque ela é uma vida vivida em Cristo. Segundo, ela é uma vida real. Ela não é uma vida mística, no sentido do misticismo pagão. Porque tem o misticismo cristão, ou seja, eu estou unido a Cristo. Isso é um sentido místico da fé. Chama-se até de união mística com Cristo. Mas o misticismo pagão é aquela coisa de você buscar uma outra atmosfera espiritual. Isso não tem a ver com o misticismo cristão. O misticismo cristão é de realidade. Você está unido a Cristo numa realidade física, aqui, natural, onde você vive. Então a tua vida em Cristo é real, como a dele foi. A vida de Cristo foi uma vida real. Ele teve que passar por rejeições, por hostilidades. Ele passou por momentos muito difíceis. Ele chegou a agonizar. Ele chorou algumas vezes, porque a vida era real. Mas dentro dessa vida real que Cristo viveu, ele não largou a sua raiz. Quem vê a mim, vê o Pai. O Pai está comigo. O meu ensino não é meu, é dele. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ele não perdeu sua raiz. Mesmo vivendo uma vida real, de muitas adversidades. E não é diferente conosco. Vivemos uma vida real em Cristo, mas sujeito a diagnósticos que você não queria ter. Sujeito a sofrimentos, a rejeições. Sujeito também a viver de momentos de muita alegria, mas sem nos deixar levar por nenhum desses momentos. É por isso que não dá tempo. Eu ia citar um outro texto, para a gente entender o que Paulo pensava da vida. O que era vida, mas eu vou falar em outra ocasião isso. Se eu não tiver uma sonda aqui do lado. Camila estava comigo, eu falei, Camila, eu vou operar, eu vou ficar com a sonda, mas a sonda não impede de eu andar. Então eu com sonda eu vou estar no púlpito. Aí ele falou assim, de jeito nenhum. Aí falou para a Ângela falou assim, ele merece uma surra. Isso é próprio dela. Mas querendo Deus, eu estarei aqui falando do que esse homem pensava da vida, como que a gente tem que entender essa questão da vida. Então, a vida cristã é uma vida em Cristo, ela é uma vida real, ela é uma vida vivida no Espírito. A vida de Jesus foi vivida no Espírito. Você vê o ministério do Espírito Santo em Jesus já no ventre da Maria. No ventre da Maria. Quem estava gerando ele ali não era Maria que gerava o Salvador, era o Espírito Santo. O Espírito Santo esteve com ele no batismo, esteve com ele na tentação, esteve com ele no deserto, esteve com ele na ressurreição. Foi o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então era uma vida no Espírito. As minhas palavras são Espírito e vida. Então como é que deve ser a minha vida e a tua vida? É uma vida em Cristo, é uma vida real, é uma vida no Espírito. O que Paulo diz? Andem no Espírito para não satisfazer as concupiscências da carne. É uma vida nele, é uma vida no Espírito. É real, é em Cristo, é real, é no Espírito e é uma vida livre. Onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, que não tem absolutamente nada a ver com libertinagem. Não é livre para fazer o que eu quero. É livre dentro do contexto bíblico, livre do véu que impedia eu contemplar a face de Cristo, livre das imposições legalistas que me condenavam, livres para crescer contemplando a Cristo de glória em glória e sendo conformados à sua imagem. Livre para isso. Ela é também uma vida santa. É o que Pedro vai dizer na sua primeira carta, no primeiro capítulo. Ele diz, olha, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vocês também santos em todo o vosso procedimento. Não é atitudes externas santas, é vida santificada. Todos os dias. Isso envolve devocionalidade.
vida piedosa, quebrantamento, dependência, oração dependente. Isso envolve uma espiritualidade trinitária, crer num Deus que elegeu, no Filho que salvou, no Espírito que selou e que conduz em santificação. Todos os dias da minha vida. Exercita-te pessoalmente na piedade, é o que Paulo dizia, porque é uma vida santa. Primeiro e segundo versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer assim, aos irmãos que estão em Corinto, aos santos em Cristo Jesus, chamados, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Ó, santificado, uma vez só, separado, ele nos separou, chamado para ser santo, processo de caminhada santa na raiz na qual eu estou, aonde a minha raiz está, aqui eu vou caminhar de maneira santa. E por último, ela é uma vida eterna. Sentido de vida eterna, não vai dar tempo para eu explicar tudo isso. O sentido de vida eterna é que você não vive a vida de Cristo na perspectiva do que é terreno, juntando tesouro onde a traça vai destruir. É isso que Paulo vai dizer assim, a vida não é preciosa para mim. É isso que ele vai falar aos filipenses, vossa pátria está nos céus. É eterna. É eterna. E ela é uma vida eterna presente. Ela é uma vida eterna vivida no tempo, no aqui e agora, mas ela tem dimensões eternas. Porque ela não veio de Adão, ela veio de Cristo. Então é uma vida eterna vivida no tempo. Cristo morreu no tempo, no espaço, na história. E a Bíblia diz que nós morremos com Cristo. Morremos com Cristo aonde? No tempo, no espaço, na história. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou aonde? No tempo, no espaço, na história. E como nós ressuscitamos com Ele? No tempo, no espaço, na história. A Bíblia diz que Jesus foi assunto aos céus e está em regiões celestiais, está à destra da majestade. Quando isso aconteceu, ele subiu ao céu, no tempo, no espaço, na história. Aí a Bíblia fala que nós estamos assentados juntamente com eles em regiões celestiais. Aonde isso? No tempo, no espaço, na história. Explica isso para finalizar, pastor. Vou explicar. Na ressurreição de Cristo, na morte de Cristo nós fomos mortos. Na ressurreição de Cristo nós ressuscitamos. Na ascensão de Cristo nós fomos às regiões celestiais e de lá enviados para cá de volta. Nós contemplamos o Senhor e agora vivemos aqui como representantes daquele que está lá. Seu sentido de cabeça e corpo. Representantes daquele que está lá. É por isso que Jesus falou assim: Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou, mas eles vão viver no mundo. E eu também peço a ti que tu não tires ele do mundo, não, mas livre-os do mal que há neste mundo. Esse é o sentido da oração dele. Eles não são do mundo. Paulo tinha essa perspectiva. Por isso que eu falo, era profundidade e ao mesmo tempo naturalidade. Irmãos, terminado isso, a gente vai para a mesa do Senhor. A gente vai voltar a falar sobre a vida cristã e a maneira como a gente interage, como a gente desenvolve essa vida, tem a ver com cosmovisão. É assunto de escola bíblica, é assunto de púlpito, é assunto dessa igreja. Se você quer levar Deus a sério, a tua fé a sério, esteja presente. Esteja presente, esteja aplicando isso na tua vida. É muito importante que você esteja presente aqui, na escola bíblica, no culto. É muito importante que você esteja presente num grupo de crescimento onde essas coisas são desdobradas. É muito importante que você pegue essas coisas pregadas, ensinadas e desdobradas e leve para dentro da sua família.
E é muito importante que você pegue essas coisas que você trata dentro da tua família e leva para você viver a tua vida na sociedade. É assim que Cristo vai ser glorificado. Bendito Deus, nós te louvamos por esta manhã, pela tua palavra. 2 versículos, atrelado com tantos outros textos, que nos mostram, Senhor, que não tem nenhuma possibilidade bíblica de termos a Ti como Salvador, sem que Tu sejas Senhor de nossas vidas. Se recebemos a Ti como Senhor, é desse jeito que nós devemos andar em Ti, como Tu governando as nossas vidas. Se recebemos a Ti como Senhor, como aquele que governa, assim também devemos andar em Ti, ou seja, Senhor, Tu, Senhor Jesus, governando nossas vidas, no dia a dia, nossos pensamentos. Te louvamos, Senhor, porque isso, a capacidade não está meramente em nós, porque nós estamos enraizados em Ti. Nossa raiz está em Ti. A nossa fé é sólida. E entre essa raiz e essa fé sólida, a gente edifica a nossa vida. Que as influências externas não venham alterar a nossa maneira de viver. Que a nossa maneira de viver expresse o reino de Deus para o qual nós nos arrependemos e cremos. Expresse uma nova forma de doutrina que nós recebemos de coração. Que todos ao nos ver, falam que a maneira como ele vive parece que não é comum ao mundo que eu estou vivendo. Que possamos estabelecer diferenças, Senhor, assim como Jesus fez diferença. Assim como os apóstolos fizeram diferença no primeiro século. Que nós possamos estabelecer diferença na maneira de vivermos. Enraizados, edificados, confirmados. E para que isso aconteça, que sejamos sempre bem instruídos. Bem instruídos. Tira da nossa mente, Senhor, a ideia de um evangelho sem instrução, apenas um evangelho de emoções. Livra-nos de julgar a Tua presença pelas emoções que nós sentimos. Livra-nos disso, Senhor. Não são as nossas emoções que determinam a Tua presença, Senhor. Tu mesmo falaste que estaria conosco, sentindo nós ou não. Queremos ser cristãos lúcidos, profundos, com experiências profundas contigo e com a nossa fé, mas sem perder o equilíbrio dos nossos pensamentos, da nossa razão, da nossa compreensão. Livra-nos de enganarmos os outros e sermos também enganados. Que Tua palavra nos guie, a Tua palavra é a verdade. Assim nós oramos, te pedimos que Teu Espírito nos conduza para essa mesa aqui. Essa mesa onde vamos lembrar do Evangelho. A morte simbolizada no pão, que é o corpo de Cristo. Simbolizada no vinho, que é o sangue de Cristo. E vamos lembrar também de um túmulo que ficou vazio 3 dias depois. Para olharmos para o alto e contemplarmos um trono que está ocupado até que de lá ele venha. Para nos resgatar, estarmos com Ele para sempre. Guia-nos, Deus. Fala conosco, Espírito Santo. Conduza-nos nesse momento de ceia. Livra-nos de um cristianismo de entretenimento, de brincadeira. Livra-nos disso. Dai-nos, Senhor. O tempo é urgente. Compreensão correta, séria, profunda daquilo que nós cremos. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Os diáconos vêm para cá.